Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Pollack. Eu sou o Gabriel da Silva e esse é o canal Café Ágil, um canal que nós criamos para falar sobre o desenvolvimento ágil de software de maneira rápida para se assistir enquanto bebe uma xícara de café. Antes de entrarmos no assunto de desenvolvimento ágil de software, vamos primeiro olhar para o passado e entender um pouco sobre como tudo começou. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar brevemente sobre a história da computação e como surgiu o desenvolvimento de software. Antes da década de 40, houveram projetos de máquinas de calcular e armazenar dados, mas essas máquinas eram puramente mecânicas ou eletromecânicas, como em 1890, onde o americano Herman Hollerith criou uma máquina capaz de armazenar e ordenar as informações por meio de perfurações em locais específicos de um cartão. O cartão era lido de forma mecânica e acionado uma contagem de forma elétrica. Mais tarde, Hollerith fundou uma companhia para produzir essas máquinas de tabulação, que eram muito usadas pelo censo, o IBGE norte-americano, para levantar dados sobre a população. Antes de utilizarem essa máquina, a máquina de tabulação, os dados levavam 7 anos para serem apurados. E estimava que a próxima apuração de dados levaria cerca de 13 anos, por conta do crescimento populacional. Mas, com a utilização dessa máquina de tabulação, o processo levou somente 2 anos e meio. E, bom, anos depois, a companhia que o Hollerith tinha criado se tornou, em 1924, a IBM que nós conhecemos. Foi só no ano de 1944 que tivemos a primeira máquina digital, a Mark I, que veio de uma parceria entre a IBM e Harvard. Ela ocupava cerca de 120 metros cúbicos e fazia 3 adições ou subtrações por segundo. Multiplicações levavam cerca de 6 segundos e divisões podiam levar 15 segundos. Seus 3.500 relés necessitavam de manutenção frequente para que seus cálculos não perdessem a precisão. E como muitos cálculos complexos levavam cerca de dias para serem computados, eles não podiam se dar ao luxo de ter um cálculo impreciso ou de que a máquina travasse. A partir disso, as máquinas digitais, os computadores, evoluíram num ritmo acelerado para a época. Com isso, a programação também acelerou, chegando em 1950, quando a inglesa Kathleen Booth desenvolveu a linguagem Assembly, visando simplificar a programação de computadores. Também nessa época, a americana Grace Hopper desenvolveu o primeiro compilador para uma linguagem baseada na língua inglesa, que posteriormente levou ao desenvolvimento de linguagens mais modernas, como COBOL, Fortran e BASIC, ao final dos anos 50 e início dos anos 60. Nos 10 anos seguintes, a computação continuou a evoluir de maneira rápida, e a demanda por software se acelerou ainda mais. As empresas passaram a buscar cada vez mais softwares complexos e extensos, com funções muito complexas, e criou-se uma grande pressão sobre a jovem indústria de software, o que revelou grandes problemas na capacidade de produzir softwares na época. Os principais problemas gerados pela alta demanda e pela baixa produtividade eram que os prazos e o orçamento sempre eram estourados. Por exemplo, era estipulado 3 meses para desenvolver algum programa, algum sistema, e levava mais de 1 ano. Isso quando ele era concluído, porque muitas vezes o projeto era encerrado no meio do andamento, porque se tornava inviável, se tornava muito caro. E, bom, quando o software era entregue, na maioria dos casos ele não atendia aos requisitos do cliente e era muito difícil de dar manutenção posteriormente, ou colocar alguma nova função, ou até mesmo uma correção de bugs. Essa dificuldade em escrever programas computacionais úteis, eficientes e baratos, e também dentro do prazo, deu-se o nome de crise do software, ou a software gap. Esse termo foi cunhado pelos participantes da primeira conferência NATO, ocorrida em 1968, na Alemanha. Na verdade, foram 2 conferências, uma em 1968 e outra em 1969, e contaram com a presença de especialistas internacionais em software de computador, que concordaram em definir as melhores práticas para o software baseados na aplicação da engenharia. O resultado das conferências foram 2 relatórios, um para a conferência de 1968 e outro para a conferência de 1969.
que definiam como o software deveria ser desenvolvido. As conferências foram responsáveis também pela aceitação do termo engenharia de software, né? E torná-la uma área do conhecimento em si. Não mais uma simples subdivisão da engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, como era feito antes. Foi a partir dessas conferências que os desenvolvedores de software foram adotando práticas e métodos mais consistentes, o que amenizou os principais problemas encontrados ao se produzir software. Mas, como a demanda por software só crescia e os principais problemas, embora tivessem diminuído, eles ainda continuavam lá, o software gap só se intensificou. E podemos notar que continua assim até hoje, né? Por maior que sejam os esforços para tornar o desenvolvimento de software mais eficiente, nunca a indústria de software foi capaz de gerar uma oferta de software que atendesse a demanda existente e crescente. Ficamos por aqui nesse vídeo, mas continuamos a falar sobre a história do desenvolvimento de software nos próximos vídeos. Eu sou o Thiago Pollack e esse foi o Café Ágil.